Namastê, como estão? Dando continuidade ao nosso Clube do Livro do Yoga. Estamos começando a leitura hoje do Bhagavad Gita, né, do Berto Roden. O meu está bem ali, é esse aqui. Vamos dar continuidade. Lembrando que nosso propósito é ler a essência dos principais conhecimentos religiosos da humanidade. E isso nós começamos com o cristianismo, lendo o Sermão da Montanha, no livro Jesus Nazareno, do Berto Roden. Estamos aqui agora lendo o Bhagavad Gita, que é o resumo de todos os Vedas indianos, e vamos tentar terminar lendo o Tao Te Ching, que é a essência de todo o conhecimento oriental. Então, escolhemos ler esses resumos para a gente fazer essa audição e estar fazendo reflexão, trazendo, então, na verdade, autoconhecimento, um estudo para essa conexão de cada um com a sua luz crística, né? Não importa qual tradição religiosa que seja. O Humberto Roden, esse meu livro aqui, foi a 6ª edição, né? Ele fala que ele traduziu a Bhagavad Gita direta da publicação do Prabhupada, que é o mestre do movimento Hare Krishna, que escreveu a primeira Bhagavad Gita para o Ocidente. Só que a Bhagavad Gita do Prabhupada, ele traduziu do sânscrito e faz os comentários. É um livro muito grande, muitas páginas. E o Humberto Roden, ele traduziu do inglês, só que ele faz um resumo, então, colocando realmente só a Bhagavad Gita, fazendo algumas comparações da Bhagavad Gita com as conexões cristãs para nós. Para mim, esse estudo aqui foi mais acessível, né? Porque é um pouco mais fácil da gente digerir do que todo o estudo do Prabhupada, que é muito grande, muito mais complicado, né? Ainda pretendo um dia tentar conseguir ler ele todo, mas dizem, né, os indianos, que a Bhagavad Gita é um grande autoconhecimento para a nossa evolução e que a gente tem que ler ela a quantidade, a quantidade de vezes, a idade que nós temos. Então, imagina, eu teria que ter lido 51 vezes a Bhagavad Gita. Não consegui ainda. Então, aqui com vocês, quem sabe eu consigo ler mais uma vez, pelo menos. Eu li várias Bhagavad Gitas traduzidas, mas não 51 vezes, né? Mas é uma metáfora também, assim, que é para a gente tentar ler pelo menos uma vez por ano esse livro, para trazer um autoconhecimento, uma ajuda. Esse livro foi um livro de cabeceira meu durante muito tempo, me ajudou muito, né? E muitas pessoas, muitos sábios, né, têm ele como fonte. E aqui temos toda a guiança, né, do Berto Roden, que é um grande filósofo, também teve iniciação em Kriya, e nos traz, né, essa preciosidade aqui. Então, eu vou começar lendo a introdução que ele coloca. Atitude fundamental de Bhagavad Gita. Segundo a concepção cósmica da filosofia oriental, toda atividade do homem profano é fundamentalmente trágica, eiva de culpa ou karma, porque quem age é o ego. E esse ego é uma ilusão funesta. E tudo que o ego ilusório faz é necessariamente negativo, contaminado de culpa e maldade. Se tal é toda e qualquer atividade do homem profano, então estamos diante de um dilema inevitável: ou agir ou onerar-se de culpa. Ah, desculpa, eu vim um pouco para trás e a câmera desfocou. Deixa eu voltar ela aqui. Só um instantinho. Aí, deixa ela focar. Tem que ficar bem pertinho aqui dela, para ela não me desfocar, né? Grande parte da filosofia oriental optou pela segunda alternativa do dilema: não agir. Entregar-se a uma total inatividade. Abismar-se numa eterna meditação passiva,
a fim de não aumentar o débito negativo do karma. A Bhagavad Gita, porém, não recomenda nenhuma dessas duas alternativas, nem o não agir e preservar-se de culpa, nem o agir e cobrir-se de culpa. A Gita descobriu um terceiro caminho, o de agir sem culpa ou karma. A Bhagavad Gita recomenda o caminho do reto agir, equidistante do falso agir e do não agir. Como pode o homem agir sem se onerar de culpa? Né? Essa é a pergunta do milhão, né? O falso agir é um agir por amor ao ego, mas o reto agir age por amor ao eu. Embora através do ego, e assim sua atividade não é culpada. O reto agir por amor ao eu verdadeiro não só cria uma nova culpabilidade no presente e no futuro, mas neutraliza também o karma do falso agir do passado, libertando assim o homem de todos os seus débitos. É a chave da evolução aqui. É nisso que consiste a suprema sabedoria da Bhagavad Gita. Mas, para que o homem possa agir assim, por amor ao eu verdadeiro, deve ele conhecer esse eu, deve conhecer a verdade sobre si mesmo. É o que Krishna explica a seu discípulo Arjuna, através dos 18 capítulos que perfazem o diálogo desse poema metafísico, né? Um poema metafísico. Autoconhecimento para tornar possível a autorrealização pelo reto agir. A quinta essência da Gita é, pois, um convite para o reto agir, porque o homem não se realiza nem pelo não agir, nem pelo falso agir. A alma da Bhagavad Gita é um poema de autorredenção, pela autorrealização baseada em autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, realiza-te. A presente tradução baseia-se em dois magníficos textos ingleses, os quais, por seu turno, são a reprodução do próprio texto original sânscrito. Temos sobre a mesa o texto do exímio indiólogo Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda Hindu, sendo que este último discípulo de Paramahansa Yogananda foi durante vários anos o nosso guru e mestre espiritual de iniciação em Yoga e Kriya Yoga. Em alguns textos obscuros, recorremos à maravilhosa tradução alemã de Franz Hartmann e à obra monumental Dear Yoga de J.W. Auer. Apareceu há algum tempo nos Estados Unidos, publicada por Macmillan Publishers e recentemente traduzida para a nossa língua, uma luxuosa edição ilustrada desse livro milenar, reproduzindo o texto completo da Bhagavad Gita em caracteres sânscritos, o seu autêntico texto original, eruditamente comentado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fizemos uma minuciosa conferência da tradução inglesa dessa edição com o nosso texto em português e verificamos a sua essencial identidade. Para mostrar ao leitor a beleza da grafia em letra sânscrita, reproduzimos a seguir 2 páginas originais do poema. Então vocês me desculpem, né? Eu falei que ele traduziu direto do Prabhupada, não. Ele usou esses outros autores, né? Que são bem tradicionais, né? O texto original sânscrito, né? Então, ele do Sir Edwin Arnold e o texto de Swami Premananda Hindu, que era discípulo direto do Paramahansa Yogananda, que é da nossa linha de Kriya Yoga. E ele depois fez uma revisão, assim, né? Com a tradução do Prabhupada e viu que realmente o que ele escreveu estava condizente mesmo, né? E ele pediu, então, para mostrar como é a grafia em sânscrito. Eu vou mostrar aqui para vocês, para quem quiser ver, né? É lindo a escrita em sânscrito, né? É um desenho, né? É muito lindo. Dizem que é uma língua muito sagrada, que os mestres, para receber essa língua,
meditaram em meditações muito profundas e conseguiram ir captando o verdadeiro som de cada coisa, e aí surgiu esse sânscrito, né? Bem, vamos ao primeiro capítulo. Pretendo ler. Acho que nós conseguimos ler o primeiro capítulo. Ah, são 3 páginas. Conseguimos, né, ler o primeiro capítulo hoje. Então, o primeiro capítulo chama-se Ignorância e Sofrimento de Arjuna. Eu não sei se ele vai explicar aqui, mas eu vou rapidamente resumir, né? Ai, minha câmera perdeu o foco de novo. Eu vou voltar aqui. Muito bem. O que acontece com esse livro? Esse livro é uma parte de um livro grande chamado Mahabharata, um grande épico indiano, onde 4 irmãos, chamados Pandavas, né? Eles lutam com os primos Kauravas para restituir o reino. Esses primos Kauravas seriam os mauzãos da história, que meio que roubaram o reino deles, e eles, por direito, têm direito a esse reino. E aí é toda uma história, todo um épico, né? Ali indiano, que é todo um drama louco para esses irmãos conseguirem resgatar esse reino. Esse livro é uma parte, então, dessa história, quando o principal príncipe, que é o Arjuna, ele está na carruagem para começar essa guerra contra os primos, tios todos ali. E quem é o cocheiro dele, que leva a carruagem dele, é Krishna, o deus indiano, que é como se a reencarnação de Vishnu, a principal trindade indiana, que é o deus da conservação do amor, que reencarnou como Krishna e é primo deles. A Arjuna está ali do lado dos Pandavas porque eles poderiam escolher. Os Pandavas são os bons da história, eles já têm toda uma conexão espiritual, os Kauravas são todos da linha material, querem corrupção, ganância, poder, né? E os Pandavas, eles já entendem a conexão do eu, dessa busca do eu. E eles puderam escolher. E os Pandavas escolhem Krishna, né? Os Kauravas escolhem lá todo o exército, eles podiam escolher entre o exército e Krishna, e os Pandavas, os Kauravas não tem dúvida, escolhem o exército inteiro, e os Pandavas escolhem Krishna, só Krishna. Eles falam, bom, se nós tivermos Deus conosco, a gente tem tudo, né? É uma metáfora da vida nossa, né? O que nós queremos? Toda coisa material ou Deus conosco? É toda uma metáfora esse livro, né? E eles escolhem Krishna, e aí é todo um ensinamento em cima disso, né? E começa o livro ali na batalha, né? Que vai começar aquela batalha e eles vão para isso, mas o Arjuna, que é um guerreiro que foi treinado, considerado o melhor guerreiro do mundo, ele foi treinado desde pequeno para ser guerreiro e é um excelente guerreiro, mas ele, quando ele vai para a batalha, ele tem toda uma crise existencial, emocional, mental, intelectual, tudo, né? Ele fala, meu, mas né, é a minha família também. Como é que eu vou matar minha família? Ele entra todo numa crise. E aí Krishna para o tempo e vai discursar para ele, e ele faz todo um discurso de grandes perguntas de crises internas com Krishna. E esse livro é isso, é esse discurso de Arjuna com Krishna antes de chegar na batalha. É esse resumo. Krishna vai explicar para ele toda a metáfora de todo o conhecimento hindu védico para ele se preparar espiritualmente para essa batalha, que é uma metáfora. Essa batalha que ele vai trilhar lá, né? Guerrear, é uma batalha interna nossa, né? É uma metáfora de uma batalha interna, do nosso campo interno, né? Da nossa mente com o nosso coração, do nosso eu com o nosso ego, como diz o Berto Roden aqui, né? Não sei se ele vai explicar isso, não me lembro, mas eu vou, né, dando um resumo de spoiler aqui para vocês. Vamos lá, então. Capítulo 1, Ignorância e Sofrimento de Arjuna. O jovem príncipe Arjuna perdeu o seu trono e reino
usurpados por seus parentes. Desanimado, recua-se a lutar pela reconquista. Aparece então Krishna e faz ver a Arjuna que deve reconquistar o seu trono e reino, mesmo matando os usurpadores. Usurpadores, isso mesmo. Alguns intérpretes, mesmo orientais, veem nas palavras de Krishna um convite para uma guerra justa, em sentido físico, tomando as palavras dele ao pé da letra. Outros, porém, entre eles Rabindranath Tagore, grande, né, poeta indiano, Mahatma Gandhi e outros iniciados, interpretam a palavra de Krishna em sentido simbólico, como, aliás, toda a luta de Arjuna contra os usurpadores, entendendo que Arjuna é o eu humano, cujo reino foi usurpado pelo ego. E Krishna é o eu plenamente realizado, que convida Arjuna a fazer a sua autorrealização, derrotando seus parentes, os sentidos, a mente e as emoções. Então, os parentes de Arjuna seriam esses, né? Os sentidos, as mentes e as emoções. A gente tem que brigar e lutar para dominar isso, os sentidos, a mente e as emoções, que no homem profano usurpam injustamente o domínio do divino eu. E como esta reconquista só é possível pelo autoconhecimento da verdadeira natureza humana, os 18 capítulos da Bhagavad Gita se resumem numa extensa explicação do autoconhecimento humano, indispensável para a sua autorrealização. Neste sentido, simboliza o poema da Sublime Canção, a Bhagavad Gita ela é toda escrita em versos, e esses versos são cantados e rimados, então eles falam que é a sublime canção divina, né? É por isso que ele coloca aqui a sublime canção. Ou um paralelo a outros poemas da humanidade, como seja o Gênesis da Bíblia, onde o sopro de Deus, eu, derrotado pelo sibílio da serpente ego, é convidado a reconquistar o reino divino, esmagando a cabeça da serpente. Sendo que os primeiros 24 versículos deste capítulo não passam de uma longa enumeração das diversas tribos em luta, com seus nomes em sânscrito, omitimos esses versículos, que não interessam ao leitor ocidental, nem contém ensinamento algum. E começamos o livro com o versículo 25, onde começa o diálogo simbólico entre Arjuna e Krishna. Fala Krishna. Eis aí reunidos os parentes dos Kurus. Fala Sanjaya, o historiador. Então viu Arjuna nos dois exércitos homens ligados a ele pelos vínculos de sangue, pais, avós, mestres, primos, filhos, netos, sogros, colegas e outros amigos, todos armados em guerra contra ele. Com o coração dilacerado de dor e profundamente condoído, assim falou ele, fala Arjuna. Ó Krishna, ao reconhecer como meus parentes todos esses homens que devo matar, sinto meus membros paralisados, a língua ressequida no paladar, o coração a tremer, os cabelos eriçados na cabeça. Falha a força do meu braço. Cai-me por terra o arco que tendera. Mal me tenho em pé, ardem-me em febre os membros. Confusos estão os meus pensamentos. A própria vida parece fugir de mim. Nada enxergo diante de mim senão dores e ais. Que bem resultaria daí, ó Keshava, é o nome de Krishna, né? Se eu trucidasse meus parentes. Não, Krishna, não quero vencer. Não quero deste modo conquistar soberania e glória, riqueza e prazer. Ó Govinda, é um outro nome de Krishna. Como poderia semelhante vitória dar-me satisfação? Como me compensariam esses espólios da perda que sofreria?
E que gozo teria ainda a minha vida se a possuísse pelo preço do sangue dos únicos que me são caros, sem os quais a vida me seria sem valor? Avós, pais, filhos, aqui os vejo, mestres, amigos, cunhados, parentes. Não, não os quero matar, ó Senhor dos mundos, nem que eles anseiem por derramar meu sangue. Não os matarei. Matsuduna, Madhusu, Madhusudana é um outro apelido de Krishna. Ainda que com isso lograsse domínios sobre os 3 mundos, menos ainda me seduz a posse da terra. Dores somente me caberiam por semelhante mortandade. Mesmo que os filhos dos Dhritarashtra, são esses primos dele, sejam pecadores, sobre nossa cabeça recairia a culpa se os matássemos. Não, não é lícito matá-los. E como poderíamos ser felizes sem os nossos parentes, ó Madhava? Outro nome de Krishna. E se eles, obsedados pela cobiça e cólera, não veem pecado na rebeldia e no sangue derramado, como poderíamos nós fazer o mesmo, ó Santo? Nós que vemos pecado em matarmos nossos parentes? Quando uma tribo se corrompe, parece a piedade, e com ela perece a piedade, com ela perece o povo. A impiedade é contagiosa. Corrompe-se a mulher, mesclando puro com impuro, e abre-se o inferno ao destruído e ao destruidor. Até as divindades, privadas de sacrifícios, tombam dos céus. E essa mescla de puros com impuros produz a ruína das famílias. E o destino do destruidor é o inferno, consoante as escrituras. Ai, que desgraça seria se trucidássemos nossos parentes, levados pela ambição do poder. Bem melhor seria se nos rendêssemos aos inimigos armados e nos deixássemos matar na luta, sem armas nem defesa. Assim dizendo, em pleno campo de batalha, deixou-se a Arjuna tombar no assento da quadriga e das mãos lhe caírem o arco e flecha. Ele é a maior arma de Arjuna era o arco e flecha, porque trazia o coração repleto de amargura. Então, aqui terminamos o capítulo 1 e vamos devagarzinho, né, pequenos pedacinhos por semana, para lermos esses 18 capítulos. Muito obrigado, agradeço. Namastê.